Nós vamos ouvir a palavra de Deus com o evangelista Odair. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do nosso Deus, que se encontra em 2º livro dos Reis, capítulo de número 3. E o versículo de número 15, 16, 17 e o 18. Segundo livro dos Reis da história de Israel, capítulo de número 3 e o versículo de número 15 em diante. Glória a Deus. Trago uma mensagem profética para a sua vida nesta noite. Glória a Deus. Diz assim a poderosa palavra do nosso Deus. No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Ele ordenou: assim diz o Senhor, cavai muitos poços neste vale. Porquanto assim fala Yahvé, eis que não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede e a sede de todos os vosso rebanho e de vossos animais de carga. Mas isto ainda é pouco aos olhos de Yahvé, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. E você diz amém? Glória a Deus. Estamos contentes nesta noite de mais uma vez poder trazer a palavra de Deus. Deus abençoe o nosso presidente, todos os obreiros e tudo que já ouvimos aqui nesta noite. Deus tem falado poderosamente ao nosso coração. Queridos, é uma palavra bem conhecida dos irmãos que fala sobre o profeta Eliseu quando ele profetizou no deserto. Houve-se um dia na casa de Israel, quando Salomão ele faleceu, o seu filho chamado Roboão, ele ascendeu ao trono. A Bíblia diz que ascendendo ele ao trono, o povo se revoltou. A Bíblia diz que o imposto estava muito alto, então começaram a dizer e a falar com Roboão para que pudesse abaixar os impostos. Ao invés de Roboão ouvir um pouco o povo, ele deixou de ouvir o povo e foi ouvir também os jovens daquela época que eram conselheiros de Roboão. A Bíblia diz, queridos irmãos, que o reino foi dividido, estava no plano de Deus. Dividiu em dois, dividiu o trono de Jerusalém, ou seja, o reino de Jerusalém e o reino do norte. A Bíblia diz que o reino do norte ficou Israel e a sua capital nesta feita era Tirza, e passou mais para frente ser Samaria, e ficou o reino de Judá, cujo a sua capital era Jerusalém. E é dali em diante a Bíblia diz, queridos irmãos, que o reino do norte levantaram Jeroboão como um rei ali daquela época. Não demorou muito, o Senhor disse para Jeroboão: se você atentamente ouvir a minha voz, e se você obedecer a minha presença, a minha voz, e as minhas leis, e andar conforme eu lhe mandar, você será abençoado, terá um reino abençoado, terá uma nação abençoada. Mas se você deixar dos meus preceitos de andar na minha presença, então eu vos deixarei, porque a Bíblia diz, enquanto nós buscarmos ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor
Senhor está conosco. Se nós nos deixar, Ele vai afastar. A sua mão vai afastar de nós e nós vamos ficar vulnerável por sua vez. Não demorou muito, parece que a palavra do Senhor entrou num ouvido e saiu no outro. A Bíblia diz que Jeroboão começou, queridos irmãos, a trazer a idolatria para dentro do povo de Israel. E a Bíblia diz que fazendo isto, a mão do Senhor retirou sobre a vida de Jeroboão. E o reino foi dando continuidade, foi levantando grandes homens naquela época, grandes reis. Levantou depois Baás, a Bíblia diz que ele também seguiu os caminhos. Levantou, a Bíblia diz que levantou Ilã, a mesma coisa, foi levantando reis. E quando levantava um rei, pensava, queridos irmãos, que o povo ali iria, ou o rei iria mudar a situação da terra de Israel, que um dia adorou a Deus, que um dia buscou ao Senhor, mas deixaram dos preceitos do Senhor. Levantou ali naquela feita também outros reis, chamado Onri, levantou Zine, depois levantou Onri, até que veio Acabe, como todo mundo conhece a história de Acabe. Acabe foi um dos reis mais perversos da época, um rei que a Bíblia diz que ele, ao invés de buscar ao Senhor, consagrar ao Senhor, levantou estátuas ali para que o povo pudesse adorar. Foi lá em Sidom, pegou uma mulher, uma rainha cujo nome era Jezabel, casou-se com ela também, filho ali de Etibaal, rei de Sidom, um sidonita, e foi dando continuidade. Não demorou muito, Jeroboão, eles seguiram o caminho de Jeroboão até aqui. Dormiu também Acabe, levantou o seu filho chamado Jorão. A Bíblia diz que Jorão, quando ele assumiu, ascendeu o trono, ele quebrou todas as estátuas que havia em Israel. O povo está dizendo agora, ele vai adorar o Senhor, ele vai buscar a Deus, está fazendo coisa diferente. Mas a Bíblia diz que ele também não seguiu o coração do seu pai, chamado Acabe, mas seguiu o coração de Jeroboão, deixando o povo na idolatria. A mão do Senhor recuou da nação e da vida também ali de Jorão. Passou-se um tempo, a Bíblia diz, queridos irmãos, que Jorão, ele seguiu com os impostos altos sobre aquela terra, e havia um rei, queridos irmãos, chamado Messa, um rei moabita. Ele viu que o imposto estava muito alto e que Acabe tinha morrido. Ele resolveu revoltar contra Israel, para você entender até onde nós lemos aqui. E a Bíblia diz que ele revoltou o moabita da terra de Moabe, um rei chamado Messa. Ele disse: não vamos pagar mais. Embora ele era um grande contratador ali de animais, de ovelhas, era um homem muito abençoado nos seus dias, e ele vai dizer: eu não vou mais pagar imposto agora para o rei Jorão. E quando foi fazer ali e ver na listagem como que estava os tributos pagos pelas nações, perceberam que o rei de Moabe não chegou o tributo de lá. Mandaram uma notícia mais tarde ao rei chamado Messa, dizendo: e o tributo vai pagar ou não? Ele disse: a partir de agora não vamos pagar, está muito alto o imposto. E o negócio é o seguinte: vamos declarar guerra sobre esta terra. Agora a guerra está declarada. Jorão faz uma revista na terra de Israel. Não demorou muito, ele ajuntou todo o povo, todo o exército, grande exército, mais de 800 mil homens à disposição do rei Jorão naquela época. Preparou o escudo, preparou a espada, arrumou a alimentação, a água, para que pudesse partir rumo aonde estava o rei de Moabe. E a Bíblia diz que não só foi isso, agora o rei Jorão mandou chamar também Josafá, um grande amigo do seu pai, chamado Acabe, dizendo: ei, o rei Messa, ele pegou e revoltou contra nós, vai tu comigo à guerra? Josafá olhou para ele dizendo: vamos, o meu
cavalos será com os seus cavalos, o meu povo, o meu exército será com o seu povo. Então se ajuntaram um grande exército para partir para o deserto, para combater ali o rei de Moabe, chamado Messa. E o rei moabita estava preparado, com as espadas empunhadas, dizendo: vamos partir rumo à guerra, estamos juntos nesta guerra. A Bíblia diz agora que Jorão diz: vamos para onde, Josafá? Vamos seguir o caminho do deserto de Edom, vamos passar em Edom, chamar também o rei de Edom com o seu exército, será 3 reis contra um rei. Nós vamos vencer esta guerra será nossa. A Bíblia diz que eles ajuntaram 3 reinos, muito exército para combater, embora o reino de Moabe não era um reino pequeno, exército também de ponta de linha, exército treinado para a guerra e para a batalha. Partiram para a batalha, fizeram a logística da espada, do escudo e foram para rumo à batalha. Entraram no deserto. Quando entraram no deserto, a Bíblia diz que eles andavam errante no deserto. Andaram o primeiro dia, andaram o segundo dia, andaram o terceiro dia. Eles se perderam, ficaram andando em roda e não chegavam no seu destino. A Bíblia diz, queridos irmãos, que eles estão andando pelo deserto. Diz a Bíblia que a água acabou, o alimento acabou também. O que fazer agora no meio de um deserto? Acabar a água e acabar o alimento. Fizeram a logística da espada, do escudo, mas esqueceram de chamar o responsável e dizer: olha, prepara muita água, prepara muito alimento, porque vamos caminhar muito para chegar até o destino. Mas acabou a água e o povo agora está preocupado. Andaram o 4º, 5º, 6º, 7º dia, eles pararam. Quando eles pararam, os 3 reis vai conversar agora dizendo: peraí, acabou a água, o povo está com sede, os animais estão com sede, não tem jeito de caminhar para frente mais, não tem jeito de andar. E o negócio é o seguinte: num deserto, o sol batendo sobre todo mundo e ainda por cima acaba a água, era sinal de fracasso, era sinal de perder a guerra, porque o rei de Moabe fez a logística de tudo quando partiu para a guerra, e se alarmasse tudo ali dizendo que o reino não tinha água, então Moabe ficava mais forte e disse: vamos partir, ou dizia: vamos partir para cima, porque o povo está vulnerável, não tem comida, não tem água, eles estão fracos no deserto. E os 3 reis não podiam deixar alarmar para todo mundo que acabou a água. O que é que eles vão fazer? Vão fazer uma reunião, e nesta reunião eles vão dizer o que aconteceu: acabou a comida e acabou a água. Estou aqui para te dizer uma coisa: há resposta de Deus ainda no deserto para a minha vida e para a sua vida. Se prepare. Deus não abandona aquele que é fiel com Ele. Deus não abandona aquele que está com Ele. Deus não deixa aquele que busque a Ele de todo o coração. A Bíblia diz, queridos irmãos, ao invés de o rei Jorão, que estava à frente do batalhão, dizer: olha, vamos clamar ao Senhor, vamos chamar um profeta e vamos resolver esta situação, o que é que ele vai fazer? A coisa mais ruim do mundo. Ele vai dizer e vai culpar a Deus pela sua irresponsabilidade. Ele vai dizer: sabe por quê que acabou a água, acabou a comida aqui no deserto? É porque o Senhor resolveu nos entregar na mão dos moabitas. Agora deixa eu te dar um conselho da parte de Deus. Tudo que você for fazer na sua vida, tudo que você for realizar, coloque Deus na frente antes de fazer primeiro.
Aravassura mandarábria como núbia. Não meta, como diz o povo, não meta o nariz na frente. Olha, coloque Deus em tudo. Deus não tinha nada a ver com que acabou a água, com que acabou a comida. Por quê? Quando reuniram os 3 exércitos, não consultaram ao Senhor, não foram falar com o Senhor. É da sua vontade nós partir para a guerra. Não consultaram ao Senhor e culparam a Deus por tudo. Sabe o que acontece em nossos dias? Tudo que acontece, culpamos a Deus. Tudo que acontece, culpamos ao Senhor. Mas por quê? É porque nós colocamos as carruagens na frente dos bois. Não consultamos ao Senhor se é da vontade do Eterno de Israel. E depois começamos a chorar, as murmúrias, hein? Começamos a dizer, é porque Deus, é porque isso, é porque aquilo. Não é, Deus não tem nada a ver com a situação. Porque sou eu ou é você que colocou as carruagens na frente dos bois. Não dobrou o joelho para orar, para falar com Jesus, para ver se é da sua perfeita vontade realizar isso na sua vida. Aleluia. Gênesis 3:9, a Bíblia diz que Deus chega para Adão ou a voz de Deus soa no jardim: Adão, aonde tu está, rapaz? Estou escondido, Senhor. Por quê, rapaz? Senhor, a mulher. Aí começou a sessão de culpas, um culpa o outro. Ao invés de reconhecer, ao invés de dizer, eu pequei, eu estou errado, eu preciso da tua misericórdia, começou a jogar um para o outro. Começou a dizer, Senhor, a mulher que tu me deste, foi ela que me deu do fruto para comer. Muito bem, Adão vai culpar a Deus. Agora Deus chega para a mulher e fala, que negócio que é esse, mulher? O que aconteceu, Senhor? A serpente. E ao invés dela reconhecer, culpou a serpente. E se Deus fosse lá resolver a situação com a serpente logo ia dizer, ei, Senhor, quem mandou o Senhor me jogar aí do céu para baixo? E começou a sessão de culpa. Ao invés de reconhecer, a melhor coisa é reconhecer o erro, é reconhecer a nossa fragilidade, dobrar o joelho e buscar ao Senhor e pedir misericórdia, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, diz a palavra. Não culpe a Deus pelos motivos ou pelo aquilo que você faz e realiza sem a permissão dele. Jorão começou a culpar a Deus e Deus não tinha nada a ver com o assunto. Porque quando foram para o deserto, Deus não mandou eles ir, Deus ficou neutro no assunto. Nem Josafá, nem o rei de Edom e nem Jorão consultaram ao Senhor. Mas muito bem, vamos lá. A Bíblia diz que Josafá fala, não tem nenhum profeta de Deus aqui. Ao invés de culpar a Deus, ele quer ouvir um profeta agora. Isto é o melhor que tem que fazer. A pessoa que teme ao Senhor é diferente daquela que não teme. E outra vez vereis a diferença entre que o serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que serve, ele vai buscar, vai clamar, vai falar com o Senhor. Aquele que não teme, ele vai começar a colocar empecilho, entre outras coisas. Mas Josafá quer ouvir aquele que tem a resposta de Deus. Ele quer ouvir um profeta. E ele vai dizer algo, um profeta aqui, para que consultamos a ele sobre esta situação. Alguém chega e fala, tem um profeta, o profeta é Eliseu, filho de Safate, aquele que deitava água sobre a mão do profeta Elias. É um profeta de Deus, vamos descer até ele. Jorão já sabia, Jorão era um homem um rei que não temia Deus, era um rei que colocou Israel, queridos irmãos, como se fosse uma encruzilhada. Mas Deus sabia de tudo. Quando os 3 reis vai chegando, Eliseu fica irado demais com Jorão. Ele dá uma olhadinha para Jorão e fala, rapaz, que negócio que é esse? Às vezes é assim comigo e com você, não é? Agora ele chega assim e fala assim, o negócio é o seguinte, rapaz, olha, por que tu veio buscar eu agora que o negócio apertou? Por que vai consultar a Deus agora que o negócio apertou? Quando estava tudo bem, o negócio estava bom, você vai buscar os deuses da sua mãe, de seu pai, agora apertou o negócio, você vem até mim? E o profeta Eliseu fala, se eu não respeitasse a presença do rei Josafá, eu nem iria
ia olhar para a sua cara, rapaz. Nem contigo eu iria falar. Aí Jorão vai de novo colocar a culpa em Deus. Mas Senhor, profeta, eu sei que foi o Senhor que nos trouxe aqui no deserto para acabar a água e a comida, porque Ele sabe da nossa fragilidade e nos entregou na mão dos moabitas. Eliseu não queria nem falar com o profeta, com o rei Jorão. Ele quer ouvir o homem que tem a presença de Deus. Embora Josafá entrou no deserto com o Jorão desobediente, mas ali tinha um homem que tinha a presença de Deus. E o homem que tem a presença de Deus, ele é diferente no meio da sociedade. Ele é diferente aonde ele pisa, ele é diferente aonde ele anda, ele é diferente aonde ele coloca, porque ele sabe que a presença de Deus está na casa, está na vida dele. Louvado seja Deus. O profeta Eliseu fez igual o jovem Mateus aqui em cima. Traga um tangedor, porque quando o tangedor vai tocar essa harpa aí, vai acontecer uma coisa diferente. Quando começar a tocar, vai acontecer uma coisa inesperada. Rapidamente, 3 coisas que o profeta Eliseu pediu que para o povo que eles tinham que fazer para a mão de Deus vir sobre a vida deles. Vou encerrar 3 coisas rapidamente, não passo de 7 minutos. A Bíblia diz, queridos irmãos, que ali o profeta Eliseu mandou trazer um tangedor para adorar, para tocar, para que a presença de Deus viesse sobre eles. A primeira coisa é você adorar o Senhor. Quando você louvar a Deus, quando você começar a entoar o seu hino, ofereça de toda a alma, de todo coração para o Senhor. Sabe por quê? Você não oferece o louvor para a igreja, você não oferece o louvor para qualquer um, você está oferecendo o seu louvor para aquele que vive e reina para todo sempre. Roberto Carlos tem o dom, entre outros músicos tem o dom, eles cantam bonito e às vezes, nossa, que voz bonita, mas a unção, não. A unção tem você que sobe aqui e louva ao Senhor. Você tem o dom e tem a unção de Deus. Quando você louva aqui em cima, Deus levanta do trono e Deus começa a curar, e Deus começa a renovar, e Deus começa a operar grandes coisas no meio da igreja, porque Ele sabe que o louvor está subindo diante dele, e quando sobe, a presença de Deus desce sobre a casa, e a bênção de Deus é distribuída sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Quando canta os louvores aqui, não é para começar o culto, ou esperar alguém chegar. Quando está cantando o hino da harpa, a presença de Deus já está descendo na casa. Quando está louvando ao Senhor, o círculo de oração, se louvar de corpo, alma, vai receber a bênção, a graça, e a mão de Deus vai descer sobre você. Se você está na tua empresa, louve ao Senhor. Se está na sua casa, louve ao Senhor. Por onde você andar, até na academia, aonde você for, louve aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. A presença desce na tua casa, na tua vida, e dê a resposta de Deus para a sua vida. Louvado seja Deus. A mão de Deus só veio depois que adorou. Esse é o importante na minha e na sua vida. A presença vem depois que louvamos de alma, corpo e coração. Eu fico indignado quando eu vejo alguém assume a tribuna e fala: ei, não deu tempo de eu preparar um louvor. Então você vai oferecer qualquer coisa para Deus. Deus merece o melhor. Deus merece o melhor da tua vida. Deus merece o melhor de você. Então doe o melhor da sua vida para Deus, porque Deus responde e tem resposta no deserto para a sua vida. Segunda coisa, quando a mão de Deus veio sobre o profeta, ele saiu e começou a profetizar: fazei neste vale muitas covas, porque vocês vão ver o que vai acontecer. Agora eu te pergunto, o profeta, ou Deus, através do profeta, mandou o povo abrir covas, abrir vales, abrir buraco, porque não tinha chuva, nem sinal de nada, o sol estava queimando.
Porque, queridos irmãos, eles precisavam de um sinal no céu, pelo menos de um vento trazendo uma nuvem pequena, dizendo: lá Deus está dizendo que vai chover. Eu imagino o Jorão olhando, incrédulo do jeito que era, dizendo: que negócio que é esse? Mas o rei Josafá estava entendendo, porque ele servia a Deus e era temente ao Senhor. Mas o profeta falou: abri cova. E agora eu começo a perceber, mas eles saíram só com escudo e com espada, não saíram com a pá e nem enxada e nem enxadão para abrir buraco. Como que vai abrir buraco no deserto? As coisas não é fácil para mim e para você. Às vezes tem que passar dificuldade. No deserto às vezes é difícil. No deserto às vezes dá vontade até de parar. Mas Deus está dizendo: é difícil, mas o negócio é o seguinte: eu entrei contigo no deserto, eu vou te ajudar. Você não está sozinha, você não está sozinho. A minha presença é contigo para te fortalecer, para te levantar sobre a terra. Aleluia. Começaram a cavar o buraco, começaram a abrir a cova. Deus não deu o tamanho do buraco para abrir. E aqui que eu quero frisar comigo, com você rapidamente: quantas das vezes Deus manda fazer alguma coisa, Deus mandou abrir o buraco, porque iria descer a água e a bênção iria ser grande. Mas cavamos o buraco do tamanho desse copo. Olha a água que tem aqui, ó. Acabou. O buraco pequeno demais, é bênção para 2 dias, 3 dias. E temos mente de mosquito e começamos a dizer: negócio é pequeno, negócio. Não, Deus está dizendo assim: abra o buraco. Agora cabe eu e você dizer: eu vou abrir um buraco grande, eu vou abrir um vale grande, porque a bênção de Deus vai descer, e vai ser para anos, vai ser para muitos anos, a bênção de Deus sobre a minha vida, da minha família, da minha casa. Louvado seja Deus. Mandará vassoura, mandarápia. Abra covas grandes, se prepare pelo que Deus vai fazer na sua vida. Abre vale grande, porque Deus está dizendo: abrir covas, porque você vai ver o que vai acontecer. Segunda coisa é você abrir covas grandes e entender que na presença de Deus é pela fé. É você abrir o buraco grande e dizer: pela fé vai acontecer o sobrenatural, a água vai descer, vai jorrar, e Deus vai abençoar para muitos anos a minha vida, da minha família. Por onde eu passar, a bênção será grande. Terceira coisa, eu vou encerrar. Depois que adorou o Senhor, abriu a cova, a Bíblia diz que pela manhã eles ofereceram um sacrifício ao Senhor. Quando ofereceram um sacrifício, primeiro teve que oferecer o sacrifício. O que eu quero dizer é oferecer o seu melhor para Deus, como eu já disse. É você chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, o Senhor merece o melhor. É você dobrar o joelho e dizer: Senhor, a minha vida está aqui, olha, como um sacrifício vivo ao Senhor, para te adorar, para te bendizer, para obedecer a tua presença, a tua palavra. Ofereça o seu melhor para o Senhor. Se você fizer isso, pode ter certeza, aonde você passar, aonde você entrar, a presença de Deus vai contigo. E quando eles, a Bíblia diz que quando eles ofereceram o seu melhor, não demorou muito, a água começou a descer pelo caminho de Edom. E quando começou a descer, o povo dizendo: mas não está chovendo, não tem vento. O profeta falou e está acontecendo, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus usa o profeta, quando Deus fala através da sua palavra, pode ter certeza, vai acontecer o sobrenatural. É só acreditar no que Deus tem para a sua vida e esperar o melhor de Deus acontecer na tua vida. Louvado seja Deus.
O povo estava com tanta sede, pularam no vale, começaram a tomar água, levou o gado e de repente falou: é só isso? Não, vamos sair daqui porque vamos armar emboscada. A Bíblia diz que eles saíram dali e de repente os moabitas chegou, viu que aquela água estava como sangue, falaram assim: ei, um pelejaram contra o outro, vamos partir e a guerra será nossa. Quando ele chegou no meio do arraial, o povo, os 3 reis fecharam ele e a guerra começou. Deus disse que isso ainda seria pouco e entregaria os moabitas na mão do povo de Israel, e assim aconteceu. Deus entregou os moabitas na mão do povo de Israel, dos 3 reis, e a vitória foi de Deus. 3 coisas precisa na minha vida e na sua vida no deserto. Faça essas 3 coisas e espere o melhor de Deus acontecer na sua vida, na sua casa, por onde você passar, a bênção de Deus vai te acompanhar. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode receber essa palavra, irmãos. Bendito é o nome de Jesus.